Olá, pessoal! Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês o tema dessa semana, que é sobre escolhas. Nós entendemos que Deus, desde a criação do homem, ele já liberou sobre o homem esse poder de escolher, de decidir. Ele deu para o homem a liberdade, deu o livre-arbítrio, amém? E eu quero começar lendo para vocês aqui Gênesis 1. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas nós vemos lá em Gênesis 1 que Deus criou todas as coisas, Deus criou o céu, a terra, criou os animais, criou todas as coisas. E no versículo 28, depois que ele criou o homem e a mulher, ele fala o seguinte para o homem e a mulher. Gênesis 1, 28, ele fala o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, nesse momento aqui, nesse primeiro momento, ao criar o homem e a mulher, Deus já liberou algo sobre eles. Deus liberou o quê? Aqui Deus liberou a fertilidade e também Deus liberou sobre eles o quê? O domínio, a autoridade. Então, Deus falou para eles: seja fértil, multiplique, encha a terra. E também falou o seguinte: dominem sobre os peixes e o mar. E antes ele fala assim: subjuguem a terra. Então ele deu para o homem aqui fertilidade, deu aqui autoridade. Mas tem outro momento que Deus também liberou algo sobre o homem. Vamos ler aqui em Gênesis 2:8, fala o seguinte: depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então aqui nós vemos que Deus criou o jardim ali. E ele colocou ali árvores, E aqui no versículo 17, ele dá uma ordem. No versículo 16, ele dá uma ordem sobre essas árvores. Ele fala o seguinte: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Amém? Então, nesse momento aqui, nós vemos o quê? Que Deus liberou algo sobre o homem. Aqui, ele liberou sobre o homem. Ele deu ao homem, aqui, o poder de escolher. Então, de um lado, Deus deu autoridade, deu domínio. E aqui, nesse momento, ele falou para o homem: você vai escolher. Então tem aqui essas árvores, essa árvore da vida, essa árvore dá o conhecimento do bem e do mal. Dessa você não pode comer. Então ali nós vimos que Deus, você pode pensar, mas se Deus criou o jardim, tantas coisas lindas, para que ele coloca uma árvore que não se pode mexer? É para tentar o homem. Mas aqui nós vemos que Deus queria liberar algo sobre o homem. Ele queria dar ao homem a liberdade de escolhê-lo como Senhor. Porque o Senhor já escolheu o homem quando o criou. Mas e aí, o homem estava lá sem ter opção? Entendeu? Então, estava lá como uma obrigação. Deus não quer filhos alienados, Deus quer filhos que escolhem a Ele também. Amém? Filhos que o buscam também, que decidem, que correm também para Ele. Então aqui Deus estava dando ao homem essa oportunidade, essa liberdade de escolher. Deus falou para ele o seguinte: essa árvore da vida, eu já lhe mostrei tudo que eu tenho para você, mas se você comer dessa outra árvore aqui, você vai perder tudo isso, você vai morrer, você não vai ter direito a nada disso, você vai perder tudo que eu tenho para você. Então nós vemos aqui que uma escolha poderia mudar o destino ali, de Adão e Eva. Deus deu para eles essa liberdade de escolherem. Então eles podiam escolher nesse momento. E nós sabemos dessa história, sabemos como termina essa história. No fim, eles ouviram, Eva ouviu a serpente. E ela escolheu desobedecer. Ela escolheu comer do fruto.
E Adão escolheu também comer do fruto, né? Ele também escolheu desobedecer, ele ouviu a sua esposa, ele não questionou, ouviu e pronto, e fez o que ela, né? O que ela seguiu ali, foi influenciado por ela. Então nós vemos como as nossas escolhas podem nos afastar do propósito de Deus, porque nós vimos depois que eles foram expulsos do jardim. Então as nossas escolhas, né? Deus nos deu esse poder de escolher e elas podem, né, nos afastar ou nos aproximar do propósito. Né? Diariamente nós temos que fazer escolhas que podem nos afastar ou nos aproximar. Aqui Adão e Eva, eles poderiam escolher obedecer ou desobedecer. Naquele momento disse que foram tentados, né? Eles podiam escolher. E eles escolheram o quê? Desobedecer. Eles ouviram a serpente, né? E comeram do fruto daquela árvore que não podia, por isso eles escolheram a consequência, né? E perderam todo o domínio. E aí se nós formos ver depois, nós veremos que eles tiveram que arcar com as consequências, né? O homem agora tinha que cultivar para poder comer, tinha que trabalhar para poder comer. A mulher agora vai dar luz com dores de parto, coisas que não era assim antes. Então aqui nós vemos que nós vamos colher aquilo que nós escolhemos. E nós podemos também aprender algo aqui com essa história. Nós sabemos que Adão culpou Eva, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas a gente assim, lendo, a gente você não acha que Adão poderia ter escolhido não seguir Eva? Com certeza. Então, ele foi culpado também, assim como Eva. Porque ele poderia escolher, ela não forçou, ele poderia escolher não seguir Eva. Não, eu vou obedecer, eu escolho obedecer. Então, não culpe ninguém pelas suas escolhas, né? Se você escolhe algo errado e você depois sofre com essa escolha, não fala, eu tô sofrendo porque eu fui ouvir não sei quem. Essa história é bem comum, né? Eu tô sofrendo porque eu ouvi meu pai, tô sofrendo porque eu ouvi meu marido, tô sofrendo porque eu ouvi minha esposa, não é mesmo? Se culpamos alguém, procuramos culpados, assim como é a síndrome de Adão, né? Procuramos culpados, mas deixa eu lhe falar, não culpe ninguém pelas suas escolhas. Você é o único responsável pelas suas escolhas. Eu tento fazer uma dieta, mas meu marido não me ajuda. Não culpe seu marido se a sua dieta não dá certo. Tudo é a sua escolha. Nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. E nós vamos comer os frutos das nossas escolhas. Assim como Adão e Eva. Né? Eles que um dia estavam dominando, estavam ali, né, com tudo, dominando tudo, subjugando a terra. Em um dia eles estavam assim, né, com autoridade sobre todas as coisas. Uma escolha, eles perderam tudo isso. Né? Isso é muito sério. Como apenas uma escolha que a gente faça pode nos afastar daquilo que Deus tem pra gente. Isso é muito sério. A Bíblia fala o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem que tomar uma decisão, tem que fazer alguma escolha, peça ao Senhor sabedoria. Não tome decisões na pressa, assim, né? Rápido. Peça ao Senhor sabedoria, que o Senhor lhe guie, que o Senhor abra seus olhos e que você avalie o que você tem escolhido diariamente, o que você tem escolhido plantar diariamente na sua vida, porque você vai colher exatamente isso. Né? Não tem como você plantar você decidir, eu quero plantar uma manga e vou colher uma jaca. Não tem como. Você vai colher aquilo que você escolheu plantar. Então, isso é algo que Deus nos deu. Deus nos deu a liberdade, amém? Deus nos fez livres para escolher a Ele. Então, como eu falei aqui no início, Deus não tem filhos alienados que são cegamente. Não, Ele quer que a gente vá a Ele por amor e com liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre e eu escolhi para o Senhor. Eu vou para Ele porque eu sou livre. Eu obedeço porque eu sou livre, porque Ele me deu essa liberdade de escolher. E eu escolho isso, eu escolho obedecer. Amém? Que isso esteja no seu coração, que as suas escolhas, né, a cada dia, guiem você para o propósito de Deus, guiem você para uma vida plena, para o que é o que Deus tem para você. Amém? E lembre disso, nunca culpe ninguém pelas suas escolhas. Suas escolhas são só suas e é você que vai colher os frutos. Amém? Então, que Deus te abençoe nesse dia.